Os homens mais poderosos do país, políticos, empresários e até o presidente dos Estados Unidos se encontram em um refúgio secreto no norte da Carolina para decidir o destino do país. Em 1878, o Bohemian Club fez sua primeira reunião em um lugar chamado The Grove. Ao longo dos anos, o restrito encontro de cavalheiros recebeu figuras como Walter Cronkite e Warren Buffett. Eu já ouvi todo tipo de história maluca sobre o que acontece no The Grove. Desde as origens do Projeto Manhattan em 1942, a indicação a candidatos à presidência desde 1900. E até a base política dos Estados Unidos seria decidida no The Grove. Mas os membros do Bohemian Club simplesmente não falam sobre o que acontece ali e as especulações são infinitas. Apenas os membros conhecem a verdade. Mas se alguém me contar que FDR, Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush e Clinton fazem parte da mesma organização secreta, eu vou querer saber tudo o que acontece nesse grupo. Sou Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos escondidos, mas à nossa vista. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fundo. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos. Vale do Rio Russo, próximo a Monte Rio, Califórnia. Quem quer entrar para um clube super secreto? Oi, aí, Brad. Oi, Brad. Eu quero. Vocês vão a um dos lugares mais exclusivos e secretos do mundo inteiro. A sede do Bohemian Club. A pergunta é, o que acontece nesse lugar? A pergunta é isso aí. é essa. E o mais engraçado, Christine, é que você nunca vai descobrir como é lá dentro. Sabe por quê? Porque não permitem a entrada de mulheres no clube. Ah, qual é? Sabe em que século estamos? Talvez ela seja a maior casa de fraternidade do mundo, mas o mais interessante é que não existem registros sobre suas atividades. Ninguém conta o que se passa lá, ninguém pode entrar no local. E sabe o que isso quer dizer? Eu quero entrar no clube. Exatamente. Se pensarmos bem, o clube recebe os homens que tomam as decisões dos Estados Unidos. E eles se encontram todo ano na Califórnia para discutir o futuro do país. Além disso, eles costumam ter muito cuidado em manter os curiosos bem distantes. Há anos as pessoas tentam entrar no grupo, mas geralmente sem sucesso. Pode ser que seja apenas um acampamento de verão para ricos, mas se realmente for, por que manter tamanho segredo? O Bohemian Club foi fundado em 1872 por alguns jornalistas. Craig Heinrich, escritor. Era um clube para se reunir depois do trabalho e se divertir. Pouco tempo depois, eles começaram a mudar o perfil do clube e aceitar membros que não fossem artistas, mas tinham dinheiro. E artistas geralmente precisam de dinheiro. Eles mudaram o propósito original do clube? Vamos dar uma olhada no lema do clube. Aranhas tecelãs não entram aqui, de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Esse lema tem a ver com a intenção de não tratar de negócios aqui. Aranhas tecelãs não entram aqui. Tecer as teias seria como fazer negócios aqui, entendeu? Mas o clube começou a aceitar empresários e, por fim, a coisa começou a virar um encontro de pessoas de alto nível dos setores mais importantes da sociedade. E hoje nós sabemos que as oportunidades de uma rede de contatos são muito proveitosas. Eu não sou de acreditar em teorias conspiratórias, mas acho que se os homens mais poderosos do mundo, se os homens mais influentes do mundo não querem que ninguém saiba exatamente o que está acontecendo, é porque tem motivos para se preocuparem. Como a gente vai entrar lá? Nós só queremos dar uma olhada. Por que acha que não nos deixariam entrar? Para se tornar um membro, custa $25 mil e tem uma lista de espera de 15 anos. É bem caro. Se você não é um membro ou não foi convidado, não tem como entrar. Aranhas tecelãs não entram aqui. É um ótimo lema e eu queria roubá-lo para mim. Mas a discussão sobre o significado desse lema já dura décadas. Enquanto uns acham que Heimbichner está certo, outros dizem que o significado é bastante diferente. Eles acreditam que mentirosos não são bem-vindos ao clube, e isso faz muito sentido. Mas o que não está em discussão é a exclusividade do clube.
Dizem que existem apenas 2.700 membros e que a lista de espera chega quase a 20 mil nomes. É preciso lembrar que os membros não revelam nada e que há pouca informação. Por isso, os rumores surgem rapidamente. E o que é a tal cremação anual? A palavra cremação me dá arrepios. Isso, a cremação anual é a grande cerimônia que marca o início do encontro e começou em 1881. Hoje quem faz a voz da coruja é o Walter Cronkite. Então, vamos falar de alguma coisa que não... Espera aí. O Walter Cronkite faz a voz de uma coruja? É, a estátua da coruja de 12 metros de altura. É enorme. Fica no Santuário da Coruja, em um lago. Os membros se reúnem vestindo robes E vermelhos. você fala nessa calma. Eu sou o Walter Cronkite. Escutem, mas é preciso falar sem se espantar, porque tudo parece muito estranho. Mas tem essa cerimônia com um ritual cuja principal intenção é cremar as grandes preocupações do mundo. Então, eles fazem essa grande festa e deixam suas perturbações, as preocupações de lado, digamos assim. Eles colocam todas as suas preocupações, todos seus problemas em um caixão e o queimam aos pés da estátua da coruja. Todo mundo vibra e a cerimônia segue durante 2 semanas. Você disse que a festa dura 2 semanas, mas eu queria saber como é essa festa. Tem isso. Dizem que as pessoas urinam no meio da floresta, ficam nuas, vestem meia arrastão, homens vestidos de mulheres, vestidos de Elvis. Tem muita coisa louca que acontece lá. Imagina só a cena. O William Case era um membro. Parece os churrascos na sua casa. É o meu tipo de festa, crossdressing, gente urinando. Entre na lista, você tem 25 mil? Essas pessoas influenciam a maneira com a qual pensamos, como compramos, se vamos fazer guerra ou não. Pra onde vão os impostos. É isso mesmo. Quem é eleito? É isso mesmo. E para se infiltrar no The Grove. Isso é quase impossível. A segurança é muito forte. Não dá pra simplesmente ir entrando. Não quer dizer que não vamos tentar. Com certeza. É o que dá mais vontade de tentar. Diga que ele não pode e ela faz questão de fazer. Todos sabemos que é difícil guardar um segredo e me surpreende que eles tenham conseguido manter silêncio por tanto tempo. Mas já se sabe muita coisa sobre o Bohemian Club. A coruja mascote do clube representa a sede por conhecimento de todas as áreas. A origem do nome Bohemian também é muito interessante e não é o que se pensa. O santo patrono do clube é São João Nepomuceno, um padre tcheco do século XIV com quem a rainha se confessava. São João foi torturado quando se recusou a revelar os segredos de confissão ao rei. E o primeiro nome da região que hoje é a República Tcheca era Bohemia. No Brasil, Boêmia. Vale do Rio Russo, Monte Rio, Califórnia. Eu acho que devemos falar Vamos com parar as na pessoas. cafeteria. As informações rolam na cafeteira, não é? Olá. A gente queria saber um pouco mais sobre Bohemian Grove. Sabe me dizer se é por aqui? É aqui perto? Ela não quer falar com você. Parece que não. A gente só quer saber um pouco sobre Bohemian Grove. Talvez achar um jeito de entrar. Esquece. Conhece Tá algum bom. membro do clube ou alguém que conheça? Não. Sabe qualquer coisa sobre Bohemian Grove? Entre os moradores e muita gente que trabalha aqui, o assunto é meio secreto. Espera, então até os empregados juraram um segredo? Provavelmente. E o que os moradores acham desse lugar? Eu só posso falar por mim. Tem uma música que diz: eu não quero ter o mundo inteiro e perder a minha alma. Uau! Sério, acha que esse tipo de gente que vem aqui? Acho sim, com certeza. Eles têm o mundo inteiro, mas não têm alma. É. Você deve achar que os moradores estão com medo de falar. Que medo, alguém pode nos pegar. Mas talvez eles estejam sendo bem espertos. A cada julho há uma grande injeção de dinheiro nessa pequena cidade e talvez os moradores não queiram morder a mão que os alimenta. Mas o Bud, a Christine e o Scott têm que descobrir o outro lado dessa história. Sabe, é estranho, o lance só acontece durante 2 semanas do ano. E o que acontece no resto do tempo? Será que a segurança do lugar é realmente É grande? isso mesmo, não tem ninguém lá agora. Acho que dá pra entrar. Tem uma coisa, se tiver placas de entrada proibida, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente entrar, podemos até ser presos. Ah, mas é pra uma pesquisa diferente, a gente não vai roubar nada. Tá, mas será que é difícil? Portão principal do Bohemian Grove. Entrada proibida. Não preferencial, entrada proibida. Intrusos serão processados. Mas, por outro lado, tem um local de acampamento aqui perto e o portão não fica fechado. Todos prontos? Vamos seguir em frente e Claro. tentar? Estrada particular, tráfego proibido. Tem uma placa de vídeo de segurança. Ai, que droga. Monitorado por câmeras. Não preferencial.
O clube fica no meio de uma das matas mais protegidas do país e a localização não é por acaso. A copa da sequoia é tão abundante que o local parece coberto por uma cúpula de concreto. A primeira unidade do clube foi construída em 1899, em uma área de 65 hectares. Nos anos 60, o Bohemian Grove chegou aos 1.000 hectares que atualmente abrange. Mas quanto custou? Um grupo de preservação florestal pagou $9.000 por hectare ali perto, onde podemos calcular que somente as terras do clube custaram $13 milhões. É propriedade privada. Sou o Buddy. Como vai, sou Greg? Prazer. Eu sou o Scott. Scott, como Nós vai? podemos dar uma olhada? Não, é uma propriedade privada. Você é guarda florestal? Não, eu trabalho para os donos do local. Não dá pra gente ir até ali e dar uma olhada? Não, Sério mesmo? é sério. Mas por quê? Eu só queria saber por quê. A propriedade pertence a um grupo de pessoas que não querem nenhum tipo de visita. Não querem a gente? Não. E se a gente entrar sem as câmeras? Não. O Bud aqui tem $100. Bom, eu Não? estava Será que aqui dá? pensando, talvez a gente possa dar uma olhada só na coruja de 12 metros. Não. Não? O reforço chegou, gente. Como sabiam que estávamos aqui? Alguém me contou. Contou? Alguém nos dedurou? Talvez uma coruja. Quem Foi uma contou? coruja que contou? Não. Você vai mesmo mandar a gente embora? Infelizmente, vocês terão que ir embora. Escuta aqui. Ninguém vai dizer nada. Olha, com certeza a gente causou um reboliço aqui. É, que Em um estranho. minuto... Não querem a gente aqui. De Não. jeito nenhum. Olha, quer saber? Eu acho que alguma coisa bem interessante acontece aí dentro. É, tá bom. Vamos ver o que acontece. Bom, a Acho gente... que é hora da gente sair daqui. Antes que todos se assustem, isso não quer dizer que os membros do Bohemian Club podem tentar devorar bebês. Mas é uma boa indicação de como o pessoal do grupo costuma operar. O Greg, o segurança, foi muito amigável. Ele foi muito gentil com o Bud, a Christine e o Scott, não foi? Mas ele não foi totalmente honesto com eles. Antes de conversar com eles, o Greg chamou a polícia local. Eu sei que o Bohemian Club é uma propriedade privada e eles estão no direito de afastar quem não é membro. Mas pela primeira vez, sentimos a mão de ferro que veste a luva de pelica. Estamos em Monte Rio, Califórnia, investigando o Bohemian Club, um dos clubes mais seletos e secretos do mundo. Todo ano, os membros se encontram em um local isolado chamado The Grove, e muitos membros são alguns dos homens mais poderosos e ricos dos Estados Unidos. Me refiro a presidentes, membros do governo, empresários, militares e até celebridades de Hollywood. O clube tem uma política severa de nunca revelar o que acontece dentro dos portões do The Grove. É como um clube da luta de ricos, e todos sabem a maior regra do clube da luta. São muitas as histórias sobre o que acontece nesses encontros. Entre elas, acredite ou não, quem deve concorrer à presidência dos Estados Unidos. Não é surpresa nenhuma que ninguém pode entrar nos domínios do Bohemian Club. Agora o Bud, a Christine e o Scott vão se encontrar com Mary Moore, uma ativista local que protesta contra o clube e o The Grove desde o início dos anos 80. Olha, eu não estou nem aí se eles dançam de saia, fazem sexo entre eles ou com prostitutas. Eu não dou a mínima. Mary Moore, ativista comunitária. Algumas pessoas de prestígio mundial estão lucrando em cima daquilo que causa a miséria de muitas outras, como guerras ou rearmamento dos Estados Unidos. Qual o problema de uma conversa em particular? O problema é que eles falam de política pública sem que o público saiba o que está acontecendo. Eles se gabam do fato de o Projeto Manhattan ter sido concebido no The Grove em 1942. E foi o Projeto Manhattan que levou à criação da bomba atômica. Outra coisa que as histórias contadas sugerem ter acontecido foi que Richard Nixon e Ronald Reagan decidiram ali quem concorreria primeiro à presidência. Claro que Richard Nixon venceu. Sim, esses encontros decidem o que vai acontecer em 1 ou 2 anos. Por exemplo, em 1981, Caspar Weinberger, secretário de defesa do governo Reagan, falou sobre o rearmamento do país. Quem se lembra da história sabe que foi quando começou a corrida pelo armamento.
Esse episódio aconteceu nos anos 80. Reagan criou um plano para rearmar as Forças Armadas Americanas. Durante sua campanha, Reagan prometeu restaurar a supremacia militar sobre a União Soviética. O plano era fantástico e muitos pontos do discurso de Weinberger no The Grove foram o embrião do esquema. Vocês perceberam? Eles conversaram sobre o assunto no clube e depois eles colocaram em prática. Mary parece mais brava com como aconteceu do que com o que aconteceu. E querem saber? Eu não a culpo. Então esses caras que são os donos da situação não deveriam conversar sobre seus planos? Claro, foi o que eu disse, mas eles não se preocuparam em levar essa conversa a público para que o povo soubesse o que estavam planejando e concordasse ou não. Como uma assembleia na Câmara. Sim, o governo, como a gente bem sabe, não atua do jeito que aprendemos na escola. Pelo menos não do jeito que eu aprendi. Mas a política pública e a tomada de decisões são feitas em campos de golfe, em clubes de campo, em lugares assim. Mas esse é um campo de golfe com anabolizantes. É extremamente privado. Eles não são soldados no serviço militar. São generais e almirantes. E muitos deles já falaram à nação. São presidentes republicanos, estão na lista da Fortune 500. Seria um grande exagero sugerir que os membros do Bohemian Club são os homens que controlam o mundo? Não é que eles estejam lá dizendo o que a gente pode fazer para tornar o mundo um lugar horrível, mas parece mais uma disputa desenfreada de ganância, poder, ego. Além disso, eles ficam bêbados e fazem essas coisas que dizem por aí. Mary passou os últimos 30 anos investigando o Bohemian Club e sabe o que mais a preocupa? O clube fica bem no quintal da casa dela. Mas que legal. Olha, eu não sei o que mostrar primeiro. Aqueles são cartazes do ritual de cremação que circulam o clube. E eu consegui por meio de um facilitador. Dá para ver que as figuras podem ser interpretadas de várias formas. Eu ia dizer Por isso isso. mesmo, o ritual de cremação tem tanta especulação. Mary, eu posso pegar aquela foto por um instante? Claro, Ela foi tirada no ritual anual de cremação, não foi. é? É uma fotografia real? Ela é real. Puxa, é enorme. Olha a coruja. Tem 12 metros, não é? É 12 metros de pedra. Parece um deus, não é? Tá escrito Borros Travestidos. Já que é proibida a entrada de mulheres no clube, eles montam peças de teatro e Entendi. se vestem de mulher para os papéis. Mary, o que é isto? É um programa dos eventos. Eu acho que de 1986. Esta é a prova de quem são os Certo. oradores e sobre o que eles falam. É da reunião no lago. Eu fiz uma lista dos fatos mais importantes dos últimos 20 anos. Olha que interessante. O assunto é um problema com o governo. Aposto que queria saber sobre o que falaram. Eu queria saber tudo o que eles falaram. Eu queria muito falar com alguém que esteve lá dentro. O segredo que existe em torno desse clube é inacreditável. Eu já estive em lugares como a CIA e a segurança lá não parece tão grande quanto neste clube. O que eu achei mais interessante é que parece que o ritual anual da cremação já acontece há mais de 100 anos. Deve ter algum significado e eu acho que vale a pena investigar. Qual o sentido desse ritual? Eu gostaria de saber o que vários presidentes assistiram ao longo de um século. Tentem entrar mais uma vez. A gente tem que entrar nesse clube. Pode ser apenas uma questão de falar com a pessoa certa. Eu realmente gostaria muito de entrar. Vamos tentar, a gente se fala. Pelo que eu sei, apenas um homem conseguiu entrar no The Grove durante o evento anual. No ano de 2000, Alex Jones conseguiu filmar em segredo a cerimônia do ritual de cremação. Enquanto ele conta sua interpretação do que presenciou ali, eu espero que também diga ao Bud, a Christine e ao Scott como eles podem entrar no clube. Outros membros da imprensa conseguiram entrar, mas sempre foram presos e tiveram as imagens confiscadas. Mas em julho de 2000 eu consegui entrar e fiz um vídeo escondido, o único vídeo feito até hoje. Alex Jones, apresentador de programa online. Como você conseguiu entrar? Eu simplesmente pulei o portão principal, rastejei no meio de um pântano e acabei saindo em uma área de estacionamento onde vi uns caminhões enormes com a traseira aberta que levavam os membros para dentro.
Depois entrei em um caminhão no meio de outros membros e comecei a conversar com eles. O caminhão parou em um posto interno. Alguns seguranças subiram e perguntaram com qual grupo a gente estava. Eu já sabia o nome de alguns grupos do clube e disse que estava com os Hillbillies, que é a delegação do Texas, do Bush e dos amigos dele. E o sotaque ajudou. Eu ia dizer que você encarnou o papel. Alex Jones conseguiu entrar no Bohemian Club com uma câmera e fez imagens de tudo que presenciou. Por lei não temos permissão para exibir, porque ele violou a lei para consegui-las, mas eu assisti e o material é muito convincente. Você chegou a pensar que iria ser descoberto enquanto estava lá? O tempo todo. Fiquei sentado, escondido atrás de uns arbustos por umas 2h30. Depois, escureceu e eu saí e consegui acompanhar o ritual de cremação. Antes de mais nada, o que te levou a querer entrar no clube? Eu comecei a pesquisar sobre a Skull and Bones, a sociedade de Yale. O Bohemian Grove também é o local em que eles se reúnem. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente, que veio até o Bohemian Grove. Foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações. Discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse, temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa. Faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é, até onde essas pessoas poderiam ir? Estamos na Califórnia investigando o Bohemian Club. No ano 2000, Alex Jones conseguiu entrar escondido e filmar o ritual anual de cremação. Ele podia ser descoberto a qualquer momento. E isso me lembra uma cena de invasores de corpos em que os não invasores tentam se misturar com os outros. Mas quando chegou ao local da cerimônia de cremação, Alex percebeu como aquilo era sinistro. A cena parecia um parque de diversões lotado, quando todos se reúnem para ver o show de fogos de artifício. A cerimônia começou e todos vestiam algo como um robe comprido, parecido com uma veste de monge. Eles seguram tochas acesas e caminham de um lado para o outro em um palco montado em frente à enorme coruja. O que é aquilo ali? Parece É uma uma cruz, pessoa? não parece? É uma pessoa, um arauto. E ele disse, olhem todos, eis o altar de Bohemia. E sagrados são os pilares desta casa.
Aquele era o templo deles, o bosque deles. Enquanto isso, entrou uma carruagem negra guiada por cavalos com um ataúde em cima. Havia um corpo desenhado nele. E depois disso, a coruja disse: apenas uma deusa pode nos salvar, a única e verdadeira divindade. Aproximaram as tochas e a coruja continuava falando coisas do tipo: vocês vão queimar, problemas do mundo, e trazem a figura humana desenhada. Uma outra voz disse: não vamos. E um raio cai no meio do palco. É como uma chuva de cometas caindo do céu no meio do palco. Alex disse que é um show pirotécnico bem elaborado. E é isso. Esta é a cerimônia de cremação. Posso dizer que não é melhor ou mais legal que outra fraternidade, mas tem um ótimo show pirotécnico. Entendi. Era um show pirotécnico. Isso, e a coruja começou a falar de novo. Vocês precisam me dar a figura. Queimem-na imediatamente e eu resolverei seus problemas. Pausa para um aviso. E talvez seja a coisa mais importante que eu vou dizer neste episódio. É muito perigoso tentar interpretar algo olhando de fora. É como se alguém que não seguisse o cristianismo entrasse em uma igreja católica e ouvisse o padre bem no meio da comunhão dizendo: este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. Sem conhecer o contexto, o ritual pode parecer estranho ou incomum e até assustador. O mesmo acontece com a cerimônia de cremação ou qualquer outra que não conhecemos. Sem contexto, é impossível saber o que se passa na cabeça dos membros do clube. Qual o único problema? Eles não querem falar. Alex, você sofreu alguma retaliação por entrar escondido no clube? Logo depois de ter feito as imagens, eu tentei mandar para a imprensa. E em 3 situações diferentes, eu fiz cópias, conferi, enviei e elas foram apagadas. Elas não foram extraviadas, mas apagadas 3 vezes. Quando voltei para casa uma semana depois, recebi inúmeras ameaças de morte que diziam: estou de olho em você, eu vi o rato escondido no bosque. E com uma voz de ameaça, como nos filmes, disse: vou cortar a sua cabeça fora. Alex, você é a única pessoa que conhecemos que conhece o lugar. Existe algum jeito de entrar lá sem ser pelo portão da frente? Bom, eles mandam prender os invasores, e isso sempre acontece. É uma área fortemente vigiada. Eu vi cabos passando pelas árvores e câmeras por todos os lados. E depois que eu entrei lá, a segurança foi redobrada. Talvez vocês consigam entrar, mas se tentarem se filtrar mais no interior, vão sair algemados. Se a gente tentar entrar, gostaria de ir com a gente? Ah, claro, seria a minha 5ª vez no bosque, sei exatamente onde é. Eu posso mostrar o caminho lá dentro. Mas se quiserem entrar na sede, o risco é de vocês. O Bohemian Club não é um clube único apenas por ser tão secreto. Na verdade, eu fico fascinado por essas pessoas que fazem parte dele. A lista de membros é selecionada e pouquíssimas pessoas têm acesso a ela. O programa se chama Decifrando Códigos. E sabe por quê? Porque conseguimos a lista através de uma fonte anônima. E ela revela muito sobre a natureza do clube. Vale do Rio Russo, Monte Rio, Califórnia. O que mais chama a atenção é essa estranha mistura de pessoas inusitadas. Jimmy Buffett é um membro, os Rockefeller também. São pessoas que ninguém espera que estejam juntos na mesma festa. Eis a situação. O Bud e Christine estão loucos para entrar no The Grove. E já sabemos que entrar pelo portão da frente não vai funcionar. Mas existe um outro caminho. O Rio Russo passa pela mata e, para a felicidade deles, é em uma área pública. Chegou a hora de pensar em se aproximar pela água. Pode dar certo. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. E tudo começa com um ritual bizarro. Minha pergunta é, além da cerimônia anual de cremação, além da reunião no lago, o que mais esses caras fazem? Não venham me dizer que eles não falam de negócios depois da conversa na lagoa. Falam sim. Depois da peça de teatro e de encherem a cara, como eu ouvi dizer. Alguma coisa sai daí. Eu quero entrar no clube, ainda mais agora. Se aquele for mesmo um lugar sagrado, eu quero sentir. Se for mesmo um local sagrado, eu quero entrar pra sentir como é. Então,
como a gente vai entrar? Eu fiz o reconhecimento de uma rota alternativa pelo Rio Russo que leva diretamente até uma lagoa que faz fronteira com a propriedade do Bohemian Grove no Bosque. É mesmo? Legal. Então acho que podemos levar um bote e ir remando até a fronteira do Bohemian Grove e ver o que conseguimos descobrir. Gostei. Se não podemos ir por terra, vamos tentar pela água. Com certeza. Isso. Eu tô Vamos dentro. entrar Então de tá. bote no Bohemian Grove. Com Vamos lá. certeza. Eles estão bastante decididos a entrar no clube secreto, mas não fazem ideia do que vão encontrar quando estiverem lá dentro. O misterioso Bohemian Club é um dos mais seletos e exclusivos do país. Seu maior segredo é um recanto de 1000 hectares no norte da Califórnia que eles chamam de The Grove. O local ultra escondido é palco de uma série de rituais e visitas são expressamente proibidas. Peter Phillips escreveu sua tese de doutorado sobre o Bohemian Grove. Ele passou um tempo no clube como convidado e presenciou pessoalmente o que realmente acontece lá dentro. Casa de Peter Phillips, Occidental, Califórnia. A gente tentou falar com pessoas que são amigas de algum membro. Tentamos falar sobre o clube com os moradores da cidade e eles simplesmente se calam. Como você conseguiu que eles falassem? Eles respeitam os acadêmicos. Minha dissertação de PhD também foi sobre o Bohemian Grove. E depois de alguns anos, eles viram que eu era sincero e queria retratar o clube com veracidade e honestidade. Estudei o Bohemian Grove por 2 anos, obtive informações e visitei o clube em 1994 como convidado do grupo Silverado Squatters. Passei 3 dias e meio no bosque e me lembro de um homem vestido de Mark Twain fazendo leituras. Eles faziam peças, faziam leitura de poesia e por todo o canto vários grupos e bandas se apresentavam. Eu vi até um tocador de banjo. Eu achei muito divertido. Acha que eles tomavam decisões que podiam transformar nossa vida? Ah, com certeza. Eles têm poder para isso. Tá. Os encontros no clube não servem para decidir Tá. coisas específicas, mas os membros podem ter acesso a pessoas poderosas, pessoas que podem fazer as coisas acontecerem na sociedade. Qual sua opinião enquanto você esteve lá e os entrevistou? Qual o significado sociológico? Já que eu nunca visitei o clube, com que eu posso compará-lo? Os mesmos homens, todos os anos, passam 2 semanas juntos. E eles criam uma intimidade que chamam de o espírito do Bohemian. Eles realmente valorizam isso. É uma privacidade pessoal. Quando eles fazem a cerimônia de cremação, estão celebrando a intimidade que existe entre eles. O que acontece lá de verdade? O clube faz bem pra esses homens? Faz bem pra gente? É o encontro de pessoas poderosas no mesmo lugar, na mesma hora. Tá. Eles fazem algo nefasto? Não. Tá. Mas o mundo vive os resultados do que acontece no encontro deles e eles Tá. decidem algo para o mundo? Sim. Incursões militares pelo mundo, globalização e privatização e concentração do poder. Nesse contexto, acho que podemos atribuir a eles. E quanto ao caráter exclusivo do Bohemian Club? A taxa de associação é de $25.000 por apenas 2 semanas. Mais uma lista de espera de 15 anos. Estamos falando da verdadeira elite do poder do país. Mas o que Peter disse faz muito sentido. Sem dúvida, esses homens são poderosos. Mas também é certo que os curiosos os deixariam em paz se não houvesse tanto segredo envolvendo o Bohemian Grove. Na verdade, é esse mistério que instigou o Bud e a Christine a querer entrar e ver com os próprios olhos. Depois de tentarem um portão da frente e serem barrados pela segurança, o Bud, a Christine e o Scott foram avisados que não voltassem. Eu confesso que eu não sei se é uma boa ideia, mas se eles conseguirem entrar, eu vou querer saber o que descobriram. Alex Jones, que conseguiu entrar escondido no The Grove, vai indicar o caminho de entrada. E se ofereceu para ensiná-los a atravessar o Rio Russo até o bosque do clube. Rio Russo, arredores do Bohemian Grove. Este rio é famoso. Ele desemboca no oceano. E imigrantes italianos, russos, alemães e espanhóis passaram por aqui. Quando a estrada de ferro chegou na década de 1890, a elite da costa oeste começou a vir para cá e estabeleceu o que é hoje o Bohemian Club. De quem é o direito quando um curso de águas públicas passa por dentro de uma propriedade privada? Em primeiro, todo mundo tem o direito de entrar em um rio.
Esse não é um problema, pois todo curso navegável e suas margens são de domínio público. O problema é quando alguém pula da água para a terra. A lei diz que o limite entre o rio e a propriedade privada é o que ele chama de linha da altura máxima. Mas o Bud, a Christine e o Scott não sabem onde é o ponto mais alto das águas. Qualquer pessoa pode acusá-los de ter invadido o território. Deixa eu perguntar. Tem câmeras perto do lago por onde a gente vai sair? Faz uma década que eu entrei no clube e tinha câmeras e sensores de movimento em todos os lugares. Eles sabiam que alguém podia entrar. É mesmo? Então não sei o que pode acontecer. Achei que eu estivesse em boa forma para enfrentar o rio. Começou a chover. Acho que não deve ter ninguém no clube esperando algum intruso aparecer. Aquilo lá em cima é um posto de observação, não é? É aquele mesmo. Então vamos devagar. Vamos devagar. Vamos pela esquerda, Bud, Gente, parem de remar. Parem. Esquerda. Por que a gente não... Eu não tô vendo nenhuma placa de proibida entrada. Então não tem nada de errado em parar os botes na margem. Vamos parar. Vamos ficar por aqui. É propriedade privada. Até aqui só tem uma placa dizendo que não há salva-vidas em serviço, então tudo bem. O lance com a placa é que se ela não estiver à mostra, ninguém violou a lei. Nós estamos aqui e até agora ninguém viu nenhuma placa. Vocês viram? Eu não vi, vamos. Vamos entrar e dar uma olhada no bosque. Eu quero subir por ali. Essa é a única entrada. Vocês podem subir, atravessem a ponte e vão chegar na sede. Tá bom. Uma hora depois. Tem um policial lá em cima. Tem um policial lá em cima. Ele tá vindo! Corre, corre, corre! Alex, corre, sai daí! Nossa missão falhou, foi um desastre. A polícia apareceu e ainda está lá em cima. O pessoal vai ser preso, eu não sei o que está acontecendo com eles. São meus amigos e eu estou preocupado de verdade. Espero que estejam bem. Não faço ideia do que esteja acontecendo lá em cima. Fiquei sabendo da confusão toda pelo telefone. Meu celular tocou, eles estavam na costa leste e eu estava na costa oeste. E era quase meia-noite. E quando o telefone toca meia-noite é porque algo muito ruim aconteceu. Estamos no norte da Califórnia investigando o Bohemian Club e seu recanto super secreto, o The Grove. A Christine e o Buddy tentaram subir a mata em busca de alguma indicação, mas não encontraram nada. Então um guarda de segurança começou a gritar com eles. E foi quando a confusão toda começou. Ele tá vindo! Corre, corre, corre! Alex, corre, sai daí! Ficamos sem saber para onde eles haviam sido levados ou se estavam bem durante 9 horas. Estávamos apavorados. Por fim, nos avisaram que eles estavam na delegacia de Santa Rosa, a 50 quilômetros do bosque. O Scott foi buscá-los. E vamos ouvir em primeira mão o que aconteceu com eles. Delegacia do Condado de Sonoma, Santa Rosa, Califórnia. Oi! Que bom que você tá aqui. É o nosso advogado. Você chegou tarde, vamos dizer assim. Nossa! A gente tava subindo a mata, tinha uma ponte, um monte de coisa interessante. E eu pensava, finalmente estamos aqui. Será que vamos encontrar alguém? Eu acho que não tem como errar o caminho. E aí a gente viu uma casinha, tipo uma guarita. E depois veio um carro e aí a gente... Eu achei assustador ser detido e algemado, ainda mais quando você é um cara grande, socado no banco traseiro de uma viatura. Tinha muita neblina e não dava para ver nada. Foi uma experiência estranha e assustadora também. Eu deixei as digitais, foi fechada e tirei foto. É sério mesmo, nós fomos presos. Ficamos presos com... pessoas interessantes. O Bud fez amizade com todo mundo. É sério, ele fez amizade com todo mundo na cadeia. É o seguinte, a pior parte dessa experiência foi ter que sair da delegacia do condado de Sonoma usando essas roupas horríveis de jogador de boliche. As nossas molharam. Vocês estão ótimos assim. Foi impossível ficar com elas. O único jeito de voltar ao Bohemian Club
Seria como convidado de um membro, mas acho que as minhas opções nesse caso acabaram diminuindo drasticamente. A Então gente vamos tinha pegar uma umas roupas estratégia de secas, fuga, tá bom? mas acabou não dando certo. Pois é. Foi, Eu achei que fosse foi dar uma certo. experiência horrível. Que lição vocês A gente aprenderam foi com essa fechado. experiência? Ficar preso é uma droga. O Bud e a Christine pagaram um preço alto pela curiosidade. E apesar de terem violado a lei, eu entendo muito bem o motivo deles. Quando algo está cercado de mistério, as pessoas querem rasgar as cortinas e saber toda a verdade. Ah, meu Deus, Terrível. isso foi grave. Eles não estão de brincadeira. Não mesmo. Não estão. Quando fomos algemados na viatura, a gente já sabia que iam nos levar para algum lugar, mas não sabíamos para onde. Tinha neblina, estava chovendo, as janelas estavam embaçadas e eu pensava, vamos dar uma volta pelo Bohemian Grove. E eu me inclinei e comecei a esfregar o queixo na janela para conseguir ver lá fora. Ah, que Meio esperteza. patético, não é? Bom, e nessa hora a gente fez uns sinais com a mão e eu disse, você olha daquele lado e eu olho desse e talvez a gente conseguisse guardar o E caminho. eles correram muito no meio do Não mar. queriam que a gente Mas visse. foi isso que me assustou. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo com vocês e pelas coisas estranhas que a gente ouviu, eu fiquei com medo. Eu comecei a imaginar o carro indo cada vez mais longe na floresta, parando no Fiquei meio com do medo nada, de essas sumirem coisas. com vocês. Eu sei que pode parecer paranoia, mas foi o que eu pensei. Grandes escritores como Henry David Thoreau foi ousado e quebrou regras para saber mais sobre a nossa sociedade, sobre a nossa cultura. E eu acho que a gente fez um pouquinho disso hoje. Os dois foram muito corajosos, Brad. Eles enfrentaram o que veio pela frente. Demorou um pouco, mas consegui soltá-los e já estamos prontos para retomar a missão. Vocês foram indiciados por algum delito? Fomos. Por invasão. E todo mundo tá bem? Ah, sim. Eu só tô com um pouco de medo. Olha só, é isso que acontece quando se trabalha com investigação. A gente sofre um golpe, mas dá a volta por cima. Às vezes acho que brincamos perto demais do fogo. E sinto que foi o que fizemos. Quer dizer que vocês se arrependeram da metodologia que tentamos usar? Eu fiquei 9 horas na cadeia e eu pensei no assunto. E quanto mais eu pensava, menos eu me preocupava com o clube. Apesar de eles terem acabado de me prender, é como se eles tivessem o direito de nos prender. A propriedade é deles. E se quiserem continuar recebendo presidentes, príncipes sauditas e líderes militares, eles têm que prometer a eles que o lugar é seguro. Todo mundo com quem conversamos disse a mesma coisa várias vezes, mas de maneiras diferentes. Sim, o clube é uma reunião de influentes e poderosos. Poderosos, Não é isso. preciso falar mais nada. Não acham que é isso que assusta as pessoas? Essa exclusividade nos assusta. Ninguém pode entrar, ninguém sabe o que acontece lá dentro, então deve ser algo ruim. Sinceramente, tem uma parte de mim que diz, droga, eu quero entrar porque é proibido, mas a outra parte sente que as pessoas têm direito de se relacionar com quem elas quiserem. Elas têm direito, têm liberdade para se reunirem e direito à privacidade. São conceitos muito importantes para mim. Não tem nada obscuro, não tem nada estranho. Bom, eu não diria que não é estranho, mas não tem nada de nefasto acontecendo lá. É como você disse, Bud, um grupo de poderosos em um clube para homens. É uma fraternidade muito, muito séria, cujos membros são pessoas influentes. Olhando de fora, ninguém pode negar que esses homens do poder se reúnem para estreitar laços que podem ser usados fora do clube. Mas com referência ao que o Bud, a Christine e o Scott disseram, eu discordo com todo respeito. Claro, é ótimo quando as pessoas se reúnem para discutir questões vitais de maneira séria e civilizada. O mundo precisa de mais disso, ainda mais agora. E eu sei que homens honestos fazem parte deste clube. Mas o que mais me incomoda sobre o grupo é a sensação de que, em segredo, algumas pessoas deste país têm mais voz do que outras. Como se o resto da nação fosse inocente. Este país não foi fundado em segredo. E quando um grupo, seja democrata ou republicano, começa a agir como se vivesse na monarquia, ninguém deveria se espantar com as revoltas. Para ser sincero, o clube merece respeito e violar a lei não é nada certo. Mas um pouco mais de clareza, um pouco mais de transparência, não faria mal a ninguém.